culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. A área de personal trainer vive no amadorismo e eu vou te provar e te mostrar como se diferenciar de um personal amador. Estamos perdendo espaço para blogueiros, para influenciadores, para pseudos atletas, para médicos sarados, fortes. Gostoso. Brincadeira. Não, brincadeira. Corta isso. Com a chegada das redes sociais, muitas pessoas começaram a falar sobre treinamento e isso é até benéfico porque começa a divulgar mais sobre a importância da atividade física para a saúde. Porém, eles começaram a abraçar alguns temas que é de nossa dominância e aí começamos a perder algum espaço. Isso é um pouco culpa nossa, porque a área de personal trainer é muito nova. Quando eu comecei há 15 anos atrás, eu nem sabia o que era personal trainer direito. Porém, hoje ela é muito mais difundida e ela é vista um pouco com um certo amadorismo. Uma forma de a gente ver isso facilmente é na própria educação física. Né? Nós somos vistos como os alunos que só jogam bola, que só gostam de jogar bola. De certa forma é verdade, realmente a gente entrou na educação física por gostar muito de esporte. Porém, a gente estudou bastante fisiologia do exercício, biomecânica, cinesiologia, estudamos treinamento adaptado e esses temas são muito importantes para a gente passar um treino, um exercício para um aluno. Que uma pessoa que não tiver esse conhecimento provavelmente pode até prejudicar esse aluno. E infelizmente nas redes sociais a gente vê muito o personal trainer, o professor de sala, que acaba dando muita atenção ali para o aluno mais bonitinha e esquece dos outros alunos. Isso para a nossa imagem ela é muito negativa, porque passa o amadorismo. Um outro ponto é se você digitar agora no Google personal trainer e na aba notícias, você vai ver algumas notícias de tragédia ou de fofoca. Personal trainer destrói salão da aluna, personal trainer dá tiro na academia, a famosinha X traiu o marido com um personal trainer. Essas notícias dificilmente você vai ver com um engenheiro civil. Até porque ele é Uber. E agora eu te faço uma pergunta, personal. Qual é a imagem que você passa? Faça um exercício agora mesmo. Converse com alguns familiares, amigos, pode ser alunos da academia. Qual é a primeira palavra, qual é o primeiro adjetivo que vem na cabeça deles quando vem o seu nome, quando falam o seu nome? Tive a oportunidade de fazer personal brand com um dos maiores nomes do personal brand no Brasil, o Paulo Moretti. Eu vou até deixar aqui o contato dele, o Instagram dele na descrição, para vocês conhecerem e terem mais dicas. E eu fiz esse exercício e foi muito legal, porque você começa a perceber que a imagem que você está passando é um pouco diferente do que as pessoas estão percebendo. E para você entender um pouco melhor o que é personal brand, o que é marketing pessoal, ele nada mais é do que uma ferramenta do marketing para te ajudar a divulgar mais a pessoa, e não um produto ou um serviço. E tem várias formas de você fazer isso. Uma delas, por exemplo, é a roupa. Se eu estivesse agora, por exemplo, com um avental ou com um jaleco, não faria sentido, porque não condiz com o tema que eu estou falando no momento, não condiz com o público que eu quero falar agora. Eu estou com a camiseta da minha empresa, a Hora do Treino, uma camiseta de treino com um halter, falando para o público de personal trainer, que faz todo sentido. Porém, se eu estivesse falando sobre um churrasco ou sobre uma cirurgia cardíaca, faria sentido eu estar usando um avental ou um jaleco no caso. Um outro ponto importante é a sua comunicação. E a sua comunicação não é só verbal, também é gestual e no social, nas redes sociais. Também é importante como você se comunica lá. Se você está querendo se comunicar, por exemplo, com o pessoal da terceira idade, você não pode ser muito aquele personal de treinamento, de atividade física que grita, que fala muito alto. Pois provavelmente você tem que ser um tom mais brando, um pouco mais carinhoso, podemos dizer assim. E dentro da comunicação nós temos alguns pontos, como o tom de voz. No início da minha carreira, eu falava muito baixo, muito para dentro, ao ponto dos alunos reclamarem. Quando você fala muito baixo, muito para dentro, passa uma certa insegurança. E realmente no início da carreira eu tinha muita insegurança. Porém, aos poucos eu fui aprendendo, fui treinando, ao ponto de deixar o meu tom de voz neutro, mostrando uma dominância não sobre o meu aluno, mas mostrando uma dominância sobre o assunto. Falar muito alto, às vezes, demonstra uma certa arrogância. Então, o certo é você tentar um tom neutro, mostrando que você domina o assunto, que você sabe o que você está falando com firmeza. O último ponto, para ajudar vocês e não deixar esse vídeo muito longo, é a postura. Como que é a sua postura durante as aulas? Será que você fica de braços cruzados, com a mão no bolso? Será que você fica apoiado nas coisas? Ou pior, você é aquele personal que fica no celular,
sentado enquanto o aluno está fazendo o exercício. Por mais que você tenha esse aluno por muito mais tempo, é importante você estar ali do lado dele, com os braços soltos, né? Estar atento, não só por ele, mas também pelas pessoas em volta. Elas estão te olhando, elas estão atentas ao que você está fazendo. Para te ajudar ainda mais, eu vou deixar um link na descrição, um e-book sobre marketing pessoal para personal trainer. Você vai seguir cada etapa, vai fazer as ações ali e a sua imagem pessoal, profissional, vai ser ainda melhor. Obrigado por assistir até o final. Bons treinos!